E aí, gente, tudo bem? Mais um canal desse vídeo. Quer dizer, mais um vídeo desse canal. É... Eu tô abrindo aqui umas perguntas que a galera me manda pra gente, de alguma maneira, tentar conectar mais com vocês, entender as dúvidas de vocês, curiosidades também. Então, vamos lá? Tô tentando achar aqui algumas legais. Primeira pergunta que eu achei aqui: como foi criado o nome da igreja One? Bom, gente, primeiro, para quem não sabe, eu sou pastor aqui em Londres de uma igreja chamada One. E no Brasil a gente também tem essa igreja, chama Igreja One, de um. Muita gente pergunta ainda onde eu congrego, se eu sou pastor. Sim, eu sou pastor dessa igreja, eu comecei essa igreja. E hoje nós temos 5 igrejas, cada igreja tem, né, seu presbitério, tem pastores e tudo mais, mas eu sou um dos líderes dessa movimentação toda, eu e a Bru. Então, até matando essa dúvida aí do pessoal, sim, essa é a minha igreja, é onde eu congrego. E como foi dado esse nome? Então, a gente começou o ano na Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá no Brasil, em São Paulo. E a gente começou como um grupo estudantil desejando a unidade dos outros grupos estudantis ali. Então a gente queria juntar a ABU, Bola de Neve, Dunamis Pockets e outros e tentar promover uma certa unidade. E então o nome veio de João 17, versículo 21, né? Para que todos sejam um, assim como o Pai é com o Filho. Então é daí que veio o nome. Na época chamava One Mackenzie, depois virou One Ministry e agora é a Igreja One. Isso tudo foi um processo de maturação, tanto da gente quanto da nossa visão mesmo, assim. A gente foi descobrindo no Senhor. Tem uma pergunta muito legal aqui. Como um carismático pode ser calvinista sem ser reformado? A teologia não é contrária? Então, a gente precisa entender algumas coisas aqui. Primeiro, o carismático, né, que é uma tradição que valoriza os dons do Espírito, acredita nos dons do Espírito. Tem algumas diferenças entre pentecostalismo e carismatismo, né, ou carismático e pentecostal. A diferença mais clássica é que, para o carismático, nós cremos que uma pessoa, quando ela é salva, ela recebe o Espírito Santo e não necessariamente ela vai orar em línguas. E para a maioria dos pentecostais, o selo, né, a confirmação que essa pessoa recebeu o Espírito Santo é a oração em línguas ou os dons, né? E já, acho que o que você quer dizer como reformado aqui é que para alguns reformados o dom não tem continuidade, né? Então não existem mais dons. Bom, é possível sim. Por quê? Porque o calvinismo ele não se resume... quer dizer, o calvinismo, obviamente, ele tem muitas abrangências e ele toca em vários assuntos, mas quanto à soteriologia, o calvinismo ele não tem nenhuma... O que é soteriologia? É doutrina da salvação, né? Ele não se difere ou ele não briga com os dons, ele não exclui os dons. Então é possível que algum carismático abrace a soteriologia ou abrace os pontos do calvinismo quanto à salvação e continue crendo na operação dos dons e continue crendo na presença dos dons na vida da igreja. Eu sou, por exemplo, uma pessoa que, quanto à soteriologia, eu me identifico muito mais como calvinista, mas quanto aos dons eu sou carismático, quanto à obra do Espírito eu sou carismático. Tem outros irmãos que, obviamente, a prática da vida carismática deles não é igual à nossa, mas eles também acreditam na continuidade dos dons e são calvinistas, como, por exemplo, John Piper, Sam Storms, o Gruden, né, que é aquele cara que escreveu a Teologia Sistemática, que é uma das mais famosas, e por aí vai. No nosso contexto profético, sei lá, carismático do Brasil, existem muitas pessoas que são calvinistas quanto à salvação e carismáticas quanto à vida do Espírito. Por exemplo, o Ângelo Basso, acho que o Fábio Coelho,
o Michel Duque, nós como Igreja One somos assim. Então, se eu não me engano, o Vitor Vieira também, não sei, acredito que sim. Então, assim, é possível sim. A sua pergunta foi muito boa, mas assim, eu acho que se você for na definição de cada coisa, você vai ver que é possível sim. Beleza? Muito bom sua pergunta, vamos seguir. Alguém me perguntou sobre o box de livro. Qual que é a ordem que você me indica ler? Se você for do ladinho do livro, tem literalmente os números 1, 2 e 3. Essa é a ordem que eu te indicaria ler, embora você possa ler eles independente. Então você pode ler o Renovação de Mente primeiro, o Fome ou algo assim. Mas se você quer ler na ordem que eu pensei, é 1, 2 e 3, que é o Fome, Renovação de Mente e depois Andando em Família. Para quem não sabe o que a gente está falando, a gente está falando do box de livro que eu lancei, que é um box chamado Andando com Deus, e dentro desse box a gente tem 3 livros. Que mais? Cara, olha isso. Ale, o que significa peregrino? Qual é o significado bíblico desta linda palavra? Peregrino é água, é aquela água peregrino que tem, mas peregrino é o que Hebreus fala, né? Que somos peregrinos nesse mundo, ou seja, somos viajantes desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Então, peregrinos são pessoas que viajavam, né? E eles não tinham um lugar onde eles pertenciam. Então, quando a gente aplica isso, quando a gente olha para as Escrituras, está falando sobre pessoas que vivem nesta era, nesta terra, sabendo que eles têm um lugar de origem que é o Senhor, e que essa não é a pátria original deles, mas o próprio Deus é. E a cidade celestial, que é o que Hebreus 11 fala, que é a cidade a qual Deus é o fundador e arquiteto, e essa cidade irá descer. Então é isso que significa. Vamos achar mais um aqui. Cara, olha essa. Homossexualidade e cristianismo. O que a One defende? Gays podem atuar em ministérios? Muito bom. Danilo Queiroz mandou. Então, a prática da homossexualidade não é aprovada pela gente. Então, nós não aprovamos a prática da sexualidade, como nós não aprovamos a prática da pornografia, como nós não aprovamos a prática da mentira, a prática do roubo e coisas assim. Agora, uma pessoa que peraí que eu acho que eu... Ah não, tá tudo certo. Agora, uma pessoa que vira pra gente e diz assim, cara, eu entendo que é pecado, eu não ando nisso, eu não pratico isso, mas eu luto com isso. É uma luta que eu tenho essa dificuldade. Amém. Esse irmão está em um processo de santificação como todos nós. Então, um outro irmão vai chegar na gente e vai falar assim, cara, eu não uso algum entorpecente, mas eu luto com isso. Ou outro vai falar, cara, eu não consumo pornografia, eu não vivo nisso, mas eu luto com isso. Aí o outro vai falar, cara, eu tenho problema com autoritarismo, mas eu sei que é pecado e eu quero caminhar como Jesus. Isso tudo é o processo de santificação das pessoas. Agora, então essas pessoas, com certeza elas podem fazer parte do ministério, elas podem servir na igreja ou algo assim. Agora, o que a gente de fato não aprova é que alguém na prática da homossexualidade e sem procurar no Senhor vencer isso, né? Vencer essas tentações. Então, assim, nós não vemos por que essa pessoa deveria liderar, entende? Porque, ou ser um ministro, alguma coisa do tipo, porque ela está andando contrário ao que as Escrituras estão falando para a gente fazer. Então, é como se fosse assim, eu tivesse uma prática na minha vida que é contrária ao que as Escrituras falam, e alguém vem e me corrige, e aí eu digo assim, ah não, mas tá tudo certo. Bom, como assim tá tudo certo? Se as Escrituras estão falando para eu ir por um caminho, e eu continuo seguindo o meu caminho, então não faz sentido nenhum eu ministrar as Escrituras para o povo, entende? Porque se eu não estou sendo ministrado pelas Escrituras, então basicamente essa é a nossa opinião.
Acho que é isso. Muito bom. A gente pode fazer mais isso em alguns outros momentos. Espero que tenha sido legal essas perguntas, espero que tenha matado algumas dúvidas. Não esquece de conferir as músicas que a gente está postando aí, que são sets de adoração, na verdade. Tem coisa nova vindo em breve, tem um álbum inteiro novo vindo em breve. E eu vou gravar coisas novas esse ano, devo lançar bastante coisa musical. Estamos já num processo de escrita de livro também, cursos sendo gravados. Provavelmente esse ano, do nada, a gente vai começar a lançar um tanto de coisa uma atrás da outra. Então se você acompanha a gente, fica ligado aí. Tchau, tchau. Até a próxima.